Tudo bom, Luísa, PVC, todo mundo que está aqui com a gente. Ontem já começou animado, né? Libertadores com um ótimo resultado do Bahia contra o The Strongest, lá na altitude da Bolívia. Galo e Vasco garantindo a sua classificação na Copa do Brasil. E agora, Corinthians com muita expectativa começando na Libertadores, né? Até onde será que o Corinthians consegue chegar com esse time muito forte que montou a partir da janela do meio do ano passado? O Timão tá animado para essa estreia contra a Universidade Central, lá em Caracas, na Venezuela. André Hernan tá com a gente? Cadê André Hernan, PVC? Boa Vista. Tá longe, Boa Vista, então. capital de Roraima. Quantos quilômetros Qual é a de São única... Paulo? Não, é mais perto de Caracas do que de São Paulo. Olha só. Mais perto de Puerto Ordaz. Nos abandonou aqui hoje. Daqui a pouco ele entra, mas nos abandonou. Você sabe qual é a única capital do Brasil que não tem nenhuma avenida e nenhuma praça em referência a Getúlio Vargas? Eu sei porque você me contou. Em BH tem uma avenida muito importante, inclusive, que chama Getúlio Depois, Vargas. no final do programa, eu conto essa história, se der tempo. Galera do chat, vão participando aí, responda essa pergunta do PVC. E também é que a gente tem aqui, o Corinthians estreia na Libertadores com goleada, vitória, empate ou derrota. Pra você, Alicia, como é que vai ser essa estreia do Timão hoje? Só dando a opção aqui e a gente começa a falar dessa partida. Olha, é um jogo com logística complicada, um calendário cheio para o Corinthians, então acho que uma vitória está de bom tamanho. Não vou esperar necessariamente uma goleada nessa estreia, mas acho que o Corinthians tem condição sim, deu sorte nesse sorteio, ao contrário do Bahia, como eu falei ontem, e acho que deve conseguir voltar da Venezuela com uma vitória sim. Você sabe que eu tenho uma discordância, não com você, Alicia, sobre essa tese que apareceu desde o primeiro momento do sorteio. Que o Corinthians deu mais sorte no sorteio do que o Bahia. Eu sou dessa tese, inclusive. Mas sabe que o meu ponto de vista, que não é verdade absoluta, evidentemente, é a seguinte: o Bahia deu menos sorte na primeira perna. Isso eu concordo contigo também. Na primeira perna. Porque se o Bahia passar pelo Strongest e ele superou, entre aspas, né, o Bahia... O Strongest não perde para nenhum time brasileiro em Libertadores desde 2013. Perdeu para o Ceará na Sul-Americana, mas não em Libertadores desde 2013. São 7 vitórias e 2 empates do Strongest e 3 empates agora com o do Bahia. Então ele passou pelo pedaço mais difícil. E se ele passar de fato ganhando na semana que vem, ele vai pegar ou o Ñublense ou o Boston River, que não é fácil, mas é mais simples do que pegar o Barcelona de Guayaquil, que é o provável adversário do Corinthians na segunda perna. E o Barcelona de Guayaquil, tirando os times brasileiros, argentinos e o Peñarol, é o único semifinalista da Libertadores, de fora desse trio, desde que a Libertadores passou a ser disputada no ano inteiro. Eu concordo com você, que a primeira perna do Bahia é mais difícil, mas a segunda é mais tranquila que a do Corinthians. Mas o Corinthians precisa se preocupar com a primeira, porque afinal tem um histórico que já pregou peças no Timão. O Corinthians já foi eliminado na pré-Libertadores para o Tolima em 2011, para o Guarani em 2020. O Guarani, aliás, um adversário que já virou meme para o Corinthians, porque o Corinthians já comemorou de pegar o Guarani uma vez e não deu muito certo. Mas hoje tem a Universidade Central em Caracas, às 9h30 da noite. Um Corinthians que vem muito bem na temporada, começa um ano, é líder da classificação do Campeonato Paulista e também termina muito bem a temporada, Alicia. É o grande favorito, né? Claro que a pré-Libertadores pode ser uma casca de banana, mas é um confronto tranquilo para o Corinthians ou tem que ter muita atenção? Olha, eu acho que é um confronto mais tranquilo, até porque se é um time que, como a gente espera, tem pretensões de avançar na competição, precisa passar com uma certa tranquilidade por um time desse tamanho, por um time dessa qualidade, né? Então, eu tenho expectativas grandes em relação ao Corinthians para essa temporada. Conseguiu, finalmente, na partida contra o Santos, mostrar um bom futebol contra um adversário mais forte esse ano, né? Porque vinha muito bem esse ano, mas não nos clássicos. Mas, por tudo que fez desde o final do ano passado e a manutenção do trabalho, o Corinthians começou o ano melhor que muitos dos seus adversários. Claro que aí quando a gente sai de São Paulo, né, do Campeonato Paulista e coloca na conta da Libertadores os times de Minas, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, a vida começa a ficar um pouco mais complicada. Tem outros times tão fortes ou mais fortes do que o Corinthians. Mas com
a qualidade técnica que vem mostrando até agora e a força que tem jogando em casa, sempre para mais de 40 mil pessoas, e na Libertadores tem tudo para bater recorde atrás de recorde de público, o Corinthians tem realmente bastante possibilidade de ir longe na competição. Tudo depende, claro, do sorteio. Pode cair ali num grupo da morte, pode cair num grupo com outros brasileiros. Aí, Libertadores tem um pouco de sorte também quando a gente fala dos sorteios conforme a competição avança. Mas o Corinthians tem time para avançar, sem dúvida nenhuma. E que cuidados que esse Corinthians tem que ter em PVC? A Universidade Central é um time estreante na Libertadores, então não tem tradição. Um time que passou por muito tempo ali nas divisões inferiores do futebol venezuelano, desde 2021 está na elite. Em que o Corinthians precisa ter atenção nessa partida? Eu acho que o Corinthians tem que ter atenção com ele mesmo. A Universidade Central foi um time 3 vezes campeão da Venezuela, só uma no profissionalismo, em 57. 2 vezes antes do início do profissionalismo, que já não era tão profissionalismo na Venezuela, em Caracas menos ainda. A Venezuela é um país que tem alguns lugares mais boleiros e menos beisebol, como Maturim, que é estado Monagas, como San Cristóbal, que é estado Táchira, que são lugares mais propícios ao futebol do que ao beisebol. É verdade que o futebol, desde antes da Copa América de 2007, cresceu muito na Venezuela. A Venezuela teve um time vice-campeão mundial sub-20 e vice-campeão mundial sub-17, geração da qual faz parte o Soteldo, por exemplo. Tem jogadores como Tomás Rincon, que jogou na Juventus de Turim, que está no Santos, que jogou no Hamburgo. Mas a Venezuela não é um país boleiro, como a Argentina, como o Uruguai. Sonha, inclusive, em disputar a primeira Copa do Mundo, né? E Caracas é menos boleiro do que o estado Monagas, do que o estado Táchira, do que Maracaibo. Então, eu acho que tem teoricamente uma facilidade. Então, por isso, na minha visão, tem que cuidar, antes de tudo, dele mesmo, de jogar bem, né? Vamos voltar para a história da festa que acabou. Foi super legal ver a imagem que vazou. Não podia entrar com o celular, mas vazou o Jorge Ben cantando com o Memphis, né? Foi genial. Vazou. O aniversário do Memphis que a gente falou tanto aqui. Depois apareceram uns vídeos que não podiam ser publicados, mas surgiram aí nas redes. E aí, no sábado, o Corinthians jogou sem os titulares em festa, entre aspas, em festa, e empatou com a Portuguesa. E agora tem 3 dias de seriedade de trabalho, porque começa a Libertadores para o Corinthians. Agora... E o Memphis pode fazer história também sobre isso. Já a gente fala disso. Vamos contar isso então. O Memphis pode ser o 5º jogador europeu a conquistar a Libertadores. Claro que tem uma caminhada enorme pela frente, hoje é só o primeiro jogo, mas tem essa possibilidade de ele fazer história aqui no futebol sul-americano, PVC. São 4, né? Riskit do Tem uma arte aí? Tem uma arte. A gente preparou uma arte. Aí, ó. Rudzik, do Estudiantes 69 e 70, o Mirko, italiano independente 72, Pablo Mari e o Andréas Pereira, que é brasileiro, só que nasceu na Europa. Então são jogadores nascidos na Europa que conquistaram a Libertadores. O Memphis pode ser o 5º. Pois é. Se ele conquistar isso, né, vai fazer uma história, entrar para essa lista aí, que tem 4 jogadores europeus que conquistaram aí a glória eterna da Libertadores. Alicia, para chegar lá tem um caminho enorme pela frente, tem